transferência do controle e isso gerou especificidades nas estruturas de capital, ou seja, as estruturas de propriedade do capital, estruturas de controle continuaram a ser bastante concentradas, né? E com a peculiaridade dos controladores ser uma composição bastante insólita entre grupos nacionais, entidades vinculadas ao governo, fundos de pensão, né? Grupos estrangeiros, enfim. Então, é isso que a gente vai discutir. Houve a reforma na lei das SAs em 2001, depois da reforma da lei que disciplinava CVM, emissão de títulos mobiliários, houve também a reformulação na lei de falência, enfim, um período assim. Outro ponto bastante importante é a adoção pela B3, na época Bovespa, né, dos níveis diferenciados de listagem, né, de governança corporativa. Então era de adesão voluntária, mas o resultado é que representava um mecanismo, né, de autoseleção, né, a respeito das características de governança de cada empresa. Uma empresa que estivesse disposta a se engajar, a se comprometer com padrões mais rígidos, né, de governança, iria aderir ao novo mercado e, enfim, tinha um cadastro lá variando, desde o segmento tradicional, nível 1, nível 2 e novo mercado, um nível mercado sendo um segmento de listagem mais exigente em termos de governança. E a pergunta que fica é, será que essas mudanças, inovações institucionais, essas mudanças econômicas afetaram o padrão de propriedade e controle das empresas? Então, são essas as motivações para a pergunta aí do trabalho. Possíveis contribuições desse trabalho. Basicamente, elas estão associadas assim, a elaboração dessa base de dados, como eu já mencionei, que tem dado bastante trabalho e, de fato, é uma coleta que envolve muito minuciosa, que é necessária a elaboração de organograma das estruturas de propriedade para cada empresa. São em torno de 300 empresas ano, por um período de 11 anos, foi algo bastante complicado e envolve muitas decisões a respeito de definições, de conceitos, como que eu vou definir controle, qual vai ser o carry-off, como calcular direitos de votos e direitos de cash flow, né, para cada acionista. Então isso dá bastante trabalho, acho que por si só é uma contribuição, né? E a partir disso, lógico, permite fazer uma análise minuciosa, detalhada da estrutura de propriedade de capital das empresas brasileiras nesse período e fazer ou examinar possíveis relações dessas estruturas com o desempenho das empresas. Tá. Bom, esses são os tópicos que eu pretendo abordar. Ramon, se eu estiver me aproximando aí do deadline, pode. Tá? Vamos lá. Em primeiro, eu quero situar a pergunta da minha pesquisa na literatura. Como eu já mencionei, com 3 blocos de questões relevantes em termos de propriedade no capital das empresas, né? Isso na literatura no todo, tratado internacional, né? Primeiro, a respeito dos possíveis efeitos da concentração da propriedade no capital sobre o desempenho das empresas. Tá? E a origem toda da pesquisa sobre governança corporativa, o Belo Muniz, né, um trabalho, enfim, bastante citado e recorrente na literatura sobre governança corporativa, sobre finanças corporativas de uma maneira geral, mas eles tratam assim como elemento divisor, elemento que
define, né, a moderna interpretação seria a separação entre propriedade e controle. E essa difusão aí de acionistas, né, resultaria em uma suboferta de monitoramento dos executivos. Quer dizer, não haveria incentivos para que acionistas individuais dispersos, não é, gastassem tempo e recursos para monitorar os executivos, e nisso os executivos passavam a ter o controle de fato das empresas. Tá? Então, portanto, para o Belli e Mims, concentração da propriedade do capital poderia ser uma boa coisa na medida em que poderia contornar, né, esse problema aí de free riding entre os acionistas e grandes acionistas teriam incentivos e poder, né, para monitorarem os executivos. Então, parte da literatura, principalmente essa até década de 80, havia essa percepção aí de que concentração poderia ter uma influência positiva, né, sobre o desempenho da empresa. Uma outra vertente da literatura, e aí eu acho que Dempsey representa o formulador principal, assim, né, é a ideia de que, olha, concentração da propriedade seria endógeno as características ou outras características observáveis e não observáveis das empresas, e dependeria também das estratégias da empresa. Então, o próprio desempenho das empresas, por exemplo, lucros elevados, poderia levar a uma expansão da empresa, isso poderia redefinir a estrutura de propriedade. Então, nesse sentido, não teria que haver ex ante nenhuma relação, tá, entre o padrão de propriedade e desempenho das empresas. E, por fim, uma terceira vertente que começa a ser mais elaborada a partir da década de 90, né, que a gente poderia considerar como sendo a visão da expropriação, tá? E ela se inicia principalmente com Laporta, Lobdell-Silanes, Schleifer e Viching, né? A ideia básica é a seguinte: olha, eles argumentam que a literatura anterior ela era muito baseada nos Estados Unidos, né? E o modelo de referência era o Belli e Mims, mas na maioria dos países, né, sobretudo países em desenvolvimento, havia uma grande concentração da propriedade, né, e esses acionistas, né, os acionistas controladores, eles recorreriam a mecanismos que aumentavam o seu poder de voto a partir de uma base de capital relativamente modesta. Tá? Então, a visão do Laporta e de outros autores, né, é de que Laporta e coautores, né, e mais outros estudos, era de que concentração da propriedade do capital, né, representava um outro tipo de problema de agência, um problema de agência entre principal e principal, ou seja, entre acionistas controladores e outros acionistas, que seriam os acionistas minoritários. Tá? E os acionistas controladores teriam incentivos e poder para expropriarem os minoritários. Deixa eu acelerar aqui. Segundo bloco aí da controvérsia, né, a respeito da relação entre propriedade e desempenho das empresas, né, relaciona-se aos mecanismos de ampliação de controle. Eu já fiz referência a isso, né, mas para ter uma ideia mais palpável, por exemplo, a emissão de ação sem direito a voto é uma forma de separar poder de voto
de participação no capital social. Tá? Então, se uma empresa emite 50% do capital na forma de PN sem direito a voto, tá? Um controlador pode controlar a empresa apenas com 25% do capital votante. Tá? Ou seja, ele economiza investimento em capital social da empresa, mas consegue manter poder de controle. Tá? Então, emissão de ação sem direito ao voto é uma forma, outras formas seriam, por exemplo, esquemas piramidais de propriedade. O que significa isso? Um acionista, ele detém a participação em uma empresa da Mostra, no nosso caso são empresas listadas na Bovespa, por meio de empresas intermediárias. Então, com isso, se ele detiver uma participação levemente superior a 50% em cada elo, né, em cada camada, né, ao longo dessa cadeia de propriedade, tá, ele vai ter uma participação pequena no capital, mas vai ter um poder de voto muito elevado. Tá? Então, sei lá, entre o acionista e a empresa, a empresa da Mostra tem uma empresa intermediária. Tá? Ele detém 50% nessa empresa intermediária e essa empresa intermediária detém 50% na empresa da Mostra. Então, portanto, ele tem direito a receber cash flows gerados pela empresa na proporção de meio vezes meio, um quarto, ou seja, 25%. Mas, ao mesmo tempo, ele detém 50%, ou ele tem um poder de voto equivalente a mais de 50%, um pouco mais de 50% dos votos da empresa, com isso manda, controla a empresa. Tá? Ok. Então, na visão da expropriação, tá, esses mecanismos, eu mencionei PN sem direito a voto, esquemas piramidais de propriedade, tem outras formas que acho que não são tão relevantes para o caso brasileiro, mas eu destacaria também acordos de acionistas. Já já a gente volta a esse ponto que eu acho que é importante. Tá? Então, para essa primeira geração, né, de pesquisadores que iam nessa linha da visão da expropriação, tá? Esses mecanismos que alavancam o poder de voto em relação ao poder de cash flow, tá? Eles são mecanismos estritamente de expropriação. Tá? E vem uma contribuição importante em 2006 do Almeida e do Wolferson, que tem uma visão muito benigna, né, de estruturas piramidais de propriedade, ou seja, grupos econômicos, tá, controlados por famílias, eles poderiam representar uma forma de elevar a eficiência em ambientes, tá, em que os mercados são imperfeitos, são pouco desenvolvidos. Ou seja, no caso de mercados de capitais, falhas consideráveis, tá, grupos econômicos, né, representariam uma forma de lidar com esse problema em que empresas do grupo, tá, que são superavitárias, enfim, têm cash flows, podem desviar esses recursos para outras empresas, tá, que sofreriam restrição financeira se tivessem que depender do acesso a fontes externas de mercado, fontes externas de financiamento. Tá? Então, nesse sentido, grupos econômicos piramidais controlados por família, tá, poderiam ser uma coisa positiva no sentido de contornar essa falha no mercado de capital. Tá? E tem evidências bastante persuasivas de que isso ocorre na Coreia, isso ocorre em análises envolvendo muitos países da Ásia, também esses autores aqui, o Masumi Svan e o Zain,
também encontram evidências mostrando esse lado luminoso ali dos grupos econômicos. Tá? Na verdade, essa ideia foi incorporada na literatura sobre finanças, mas não foi criação deles. Né? O Nathaniel Leff, né, um historiador importante, inclusive analisando o caso brasileiro, já tinha discutido essa questão de grupos econômicos. Tá? Bom, por fim, essa literatura chama atenção também para a questão de será que tipos específicos de acionistas, dadas as suas expectativas, seus incentivos, seu background, eles podem afetar o desempenho da empresa? E a grande discussão é em torno de firmas familiares, empresas controladas pelo Estado e acordos de acionistas. Tá? A literatura é bastante controversa e há argumentos teóricos favoráveis para visões opostas, ou seja, nada está estabelecido. Né? Só vou discutir um pouquinho a questão aí dos acordos de acionistas. O que são acordos de acionistas? São contratos formais, tá, pelos quais os membros desse acordo eles se comprometem a agir de maneira coordenada e, na maioria das vezes, esses membros, ou um membro específico, caso ele queira desfazer suas posições na empresa, ele precisa oferecê-las antes aos demais membros do acordo. Então, seria essa a ideia. Tá? Mais uma vez, a gente pode vislumbrar, né, que esses acordos de acionistas, eles constituem formas de coordenar, de reduzir custos de coordenação, de custos de monitoramento. Então, eles ofereceriam um serviço importante, né, que elevaria a eficiência, ou poderia ser uma forma de coalizões que se autobeneficiam em detrimento dos demais stakeholders da empresa. Literatura não chegou a um acordo a respeito de se o efeito vai ser positivo ou negativo. Legal. Bom, acho que já destaquei assim, os principais mudanças, os principais eventos econômicos, as principais inovações institucionais desse período que é relevante para o período da mostra, né? Então o modelo da privatização, essa inovação institucional que é bastante importante da Bovespa, tá? É de dezembro de 2000, mas no começo havia poucas empresas listadas no novo mercado. Tá? Mudança na lei das SAs em 2001, mudança na lei de títulos imobiliários em 2002, isso fortalece bastante a CVM ganha autonomia, tem um papel mais proativo em termos de regulação e também de enforcement dessa regulação. Tá? Mudança nos padrões contábeis em direção aos padrões globais. Né? E a pergunta que fica, que eu já havia mencionado nas motivações, é: será que essas inovações repercutiram sobre as estruturas de propriedade? Tá? Dados, base de dados. Tá? Eu não vou entrar nas filigranas aí da montagem dessa base de dados, mas já chamei a atenção que tem sido bastante trabalhosa. Tá? Só aqui o caso específico da Cosan em 2010. Tá? Então, o que a gente fazia? Esse é um dos casos mais complicados. Eu gosto que tem empresas que a estrutura de propriedade é bastante simples, tem lá um principal acionista e já vem a empresa. A maioria dos acionistas tem uma posição direta, né, uma stake direta na empresa. Mas no caso da Cosan, por exemplo, o que nós observamos é que entre a família Omip, que é a controladora, tá, e a Cosan, que é a empresa listada na B3, inclusive
novo mercado, tá? Caminho mais longo são 14, composto de 14 empresas intermediárias. Por que isso acontece? Polêmico, pode ser uma forma de segurar controle, pode ser uma forma de expropriar minoritários, pode ter intentos que seriam, que elevariam a eficiência, mas ainda é um puzzle na literatura. Tá? Então, o que a gente fez para cada empresa? Então, numa empresa da amostra, né, nesse caso a Cosan, tá? A gente via todas os acionistas, né, direto dessa empresa, né, e para cada acionista direto, a gente reconstituía a cadeia de propriedade até o último acionista. Tá? Como são vários últimos acionistas, nós identificávamos quem que era o maior acionista último. E o foco da nossa análise é o maior acionista último. Tá. Eu não vou detalhar, mas a ideia básica é a seguinte, olha, como que eu calculo participação no capital? Tá? Então, se essa empresa tem uma participação X nessa outra empresa, que tem uma participação Y, Z e W. Tá? Então, em termos de participação em capital social da empresa, eu multiplico X, Y, W e Z, sei lá o que eu falei. Tá? Então, aí eu tenho a participação no capital total da empresa, incluindo ON e IPI. Direito de voto. O que eu meço? Como que eu calculo? Então, se a participação em cada empresa intermediária for maior do que 50%, ou seja, essa empresa vai mandar nessa, que vai mandar nessa, que vai mandar nessa, eu vou considerar, tá, que a participação dessa empresa aqui, do maior acionista último, vamos supor que este seja o maior acionista último, na Cosan, tá, seria esta participação aqui na primeira camada, tá, de propriedade vinculada à empresa da amostra. Se, diferentemente, cada um desses zeros, ou pelo menos um desses zeros, né, for inferior a 50%, eu calculo a participação no capital votante do mesmo modo que eu calculei no capital total. Se não ficou clara essa exposição, enfim, manifestem-se ali que eu posso voltar a explicar. Mas é uma opção, uma decisão que nós tomamos para fazer esse cálculo. Em parte é compatível com alguns estudos internacionais, tá? Mas para o caso brasileiro, a gente definiu o threshold de 50%. Né? Em termos internacionais, raramente esse threshold tão elevado é considerado. Em geral, é um cutoff de 10%, 20%. Quando é por caso de empresas asiáticas, o cutoff é 40%. 50% a gente está colocando lá em cima, ou seja, de fato a empresa, o maior acionista último tem um poder de controle muito considerável sobre essa empresa. Quais são esses números, gente? Nesse caso aqui, só tem esses números, é a participação no capital social e no capital votante. Se fosse diferente, apareciam dois números. São esses números que você está perguntando sobre eles. Obrigado. Tá. Então, acho que a gente sempre tem uma tendência de, quando uma coisa dá trabalho, né, a gente querer gastar um tempo considerando, explicando e tal, mas vou me poupar de fazer isso, assim, não vou poupá-los de ter que ouvir isso, mas, enfim. Olha, o que eu estou mostrando aqui? Quais são as principais categorias, tá, de maior acionista último, que tem isso aqui, tá, o acrônimo de LUS, tá, NUS. Okay.
só um comentário marginal, mas eu submeti uma vez um projeto para a FAPESP, né? E o termo em português é maior acionista último, né? Ou seja, mal. E um dos comentários do parecerista foi, olha, isso expressa uma condenação ideológica dos empresários, tá? Para não parecer na FAPESP. Bom, vamos lá. Como é que é? Maior acionista? O maior acionista último. Mal. Mal. É pesado. Então, se a gente não ponderar, ou seja, considerar uma empresa grande tendo o mesmo peso de uma empresa pequena, tá? O que nós observamos é que famílias representam quase metade, tá? O controle familiar, ou luz representante, tá? Famílias, tá? Eles representam 50% do total das empresas. Em segundo lugar, vem acordos de acionistas e vejam que tem um crescimento considerável, sei lá, 8, 9 pontos percentuais entre 2003 e 2003. Esses são os destaques, né? O governo se estabiliza em torno de 8% e estrangeiros, tá? Tem uma queda significativa. Em 2003 a gente as privatizações já tinham ocorrido na década anterior, então por isso que o governo assim, tem essa participação relativamente estável. Se a gente considerar, né, ou fizer a composição ponderando por capitalização de mercado, acordo de acionista pula para 40% e famílias a participação cai para 17,5%, que é bastante fácil de explicar. Enfim, empresas familiares em geral tendem a ser forte, né? Tá. Feito ser econômico com essas estatísticas descritivas que eu mostro nesse gráfico, participação do maior acionista último, tá? Nos direitos de votos, nos direitos de fluxos de caixa e os desvios entre esses dois direitos. Tá? O que a gente observa é que os direitos de voto são muito elevados. Na média, para cada ano, tá? A gente tem patamares, porcentagens maiores do que, enfim, 66%. É uma coisa... Enfim, nos Estados Unidos, considera-se que uma empresa tem um controlador se essa pessoa, esse investidor, esse acionista tem 10% do capital total. Tá? E aqui a gente está falando em 66%. Direitos de fluxo de caixa, tá? Também são elevados. Tá? E a diferença entre esses direitos, tá, são significativas. Embora declinantes, as participações no direito de voto, total de direito de votos, tendo esses desvios de direitos, que são medidos em termos percentuais, né, ainda em 2013 se encontravam em patamares bastante elevados. Tá? E mesmo no novo mercado, direitos médios aí de votos também são elevados, cerca de 46%. Um ponto interessante é o seguinte: a ideia da visão da expropriação é que o desvio do direito, né, ele é uma forma de economizar capital, não ter que fazer muito investimento em capital. Né? Mas, no caso brasileiro, puxa, as empresas têm 40, os maiores acionistas, o maior acionista último das empresas, tem uma participação bastante elevada, tá, no capital social da empresa, e ainda maior no capital votante. Então, talvez essas estatísticas sejam desfavoráveis à visão da expropriação. Então, tem muitas informações, só vou destacar mais algumas. Participação das ações sem direito a voto no total de ações emitidas pelas empresas. Então, agora é uma característica da empresa, não do maior acionista único. A mediana cai,
de 50%, né? Então era 50% do capital total representado por ações PN sem direito a voto em 2003, e em 2013 cai para zero. Tá? Tem uma queda brutal e isso tem a ver com um desenvolvimento no novo mercado que impede a listagem de empresas de empresas que emitem PN, tá? E a própria reforma da lei das SAs em 2001, né? Antes era possível emitir até 2/3 do capital na forma de PN sem direito a voto, e a partir dessa lei de 2001, da lei das SAs, no máximo 50% das ações podem ser na forma de PN sem direito a voto. Tá? Tá bem. Empresas que têm empresas intermediárias entre o maior acionista último e a empresa da amostra constituíam 3/4, né, do total da amostra. E tem empresas, eu já mencionei o caso da Cosan, que tinha 14 empresas intermediárias entre o Luz e a própria Cosan, mas na média é em torno de 2,5, tá? E sendo que 15% das empresas tinham 5 empresas intermediárias entre Luz e a empresa da que acordos e acionistas, a gente já discutiu. Resumo da ópera é o seguinte, né, de fato essas inovações institucionais, esses choques econômicos repercutiram sobre algumas dimensões, né, da estrutura de propriedade, basicamente perda de importância das PN sem direito a votos, importância ou ganho de participação dos acionistas maiores últimos que eram representados por acordos de acionistas, né? Mas, de maneira geral, o que a gente constata é que esse padrão bastante concentrado da estrutura de capital de controle persistiu ao longo desse período. Tá? Legal. Bom, então agora a gente parte para explorar a relação entre estrutura de propriedade do capital na forma de concentração de direitos de votos ou na forma de existência de mecanismos que separam direito de voto de direito de controle e tipos específicos de acionistas, né? Verificar se essas características afetam o desempenho das empresas. Tá? Grande problema, e aí, enfim, deixa a contribuição bastante limitada. Com esses dados era difícil fazer qualquer tipo de experimento quase natural, explorar choques regulatórios para tentar extrair, derivar enfim, algum tipo de inferência causal. Então, dado que isso era inviável, né, acabei usando uma metodologia com dados observacionais, né, e estimei um painel dinâmico, né, com esse estimador aqui, o System GNE. Tá? Então, tem literatura respalda esse tipo de abordagem. Vocês gostaram, o Flannery e o Rankins tem um trabalho metodológico mostrando que o System GNN é um estimador bastante razoável para ser utilizado quando de maneira geral, em finanças corporativas, onde abundam, né, problemas ali de endogeneidade. Então, enfim, tem uma justificativa na literatura para recorrer a esse tipo de estimador, né, com todas as limitações que ele representa. Tá? Esse é o meu modelo básico, tá? Como variável dependente, né, como variável de proxy aí para desempenho, eu utilizo ou retorno sobre o ativo, que é uma medida contábil, né, de desempenho, ou uma medida de
de mercado, né, baseada na valuation da empresa, uma proxy aí por Q de Tobin, né? Então usa essas duas variáveis dependentes. É um modelo dinâmico, então eu incorporo aqui uma variável defasada da variável dependente, tá? X, um vetor de variáveis explicativas, de controle, enfim. Tinha dezenas de possibilidades, né, para variáveis explicativas. Acabei selecionando, depois de, enfim, bastante tentativas, essas 4 variáveis aqui, né? Os termos quadráticos dos direitos de votos do maior acionista último, diferenças entre direitos de voto e direitos de cash flow para o maior acionista último, número de empresas intermediárias, né, entre o maior acionista último e a empresa da master. Tá? E por fim, parcela, percentual de ações sem direito ao voto. Só uma justificativa breve de por quê, qual a relevância, né, do número de empresas intermediárias, tá, distanciando aí o maior acionista último da empresa. A ideia do Almeida e do Wolfenson é que empresas, né, que teriam dificuldades para se financiar no mercado, tá, elas entram na estrutura piramidal, tá, de propriedade dos grupos econômicos na base da pirâmide. Tá? Ou seja, empresas que estão mais acima vão transferir recursos para essas empresas que estão mais distante, né? Mais na base da pirâmide. Tá? Em geral, existe um processo de seleção aí, a família controladora, ela escolhe, né, que essas empresas na base da pirâmide sejam, né, possuídas por meio de uma estrutura piramidal. Né? Se elas fossem lucrativas, não dependessem de transferência de recursos, né, do grupo econômico, essa empresa então seria propriedade direta da família controladora. Mas como elas são empresas com baixa lucratividade, têm baixa pledgeability dos ativos, o que significa isso? São ativos que não podem servir, por exemplo, como colaterais. Né? Então, essas empresas elas vão se posicionar de maneira deliberada, né? Ou seja, por terem baixa lucratividade, bem distante, tá? Bem na base dessa propriedade, dessa cadeia de propriedade piramidal dos grupos econômicos. Tá? E aqui as variáveis de controle típicas de estimações de finanças. Ok, bom, os detalhes da estimação, né? Resultados da estimação, tá? Utilizando painel dinâmico com estimador System GNN. Tá? Esse resultado aqui vai ser bastante estável. Quando se estima a equação do retorno sobre ativos, tá? Os coeficientes, né, de todas as variáveis de propriedade, tá, testadas, tá, todos não mostram significância estatística. Tá? Então, pelo menos essas estimações não identificam e estabelecem nenhuma relação entre variáveis de propriedade e desempenho da empresa na sua versão rentável, ou seja, por meio, se nós tomarmos como proxy de desempenho, o retorno sobre ativos. Tá? Esse resultado está em desacordo com a visão, com as duas visões aí, tanto com a visão da expropriação, como a visão do Almeida e do Wolfenson a respeito da vantagem de financiamento. Tá?
estimando-se uma equação, uma proxy de Tobin-Skill, do Q de Tobin, tá? Nós vamos ter variáveis estatisticamente significantes, quais são essas variáveis estatisticamente significantes, termos quadráticos para direito de voto, extensão da piramidade, da propriedade piramidal e proporção das ações sem direito a voto, ações PI. Tá? Um ponto interessante de um dos estudos que tratam especificamente desses mecanismos de separação entre propriedade e controle, e um desses estudos é o trabalho empírico do Almeida e do Wolfenson, e mais dois outros coautores, como eles exploram o caso coreano, é o seguinte: olha, grupos piramidais familiares, eles fornecem esse serviço eficiente, né, de contornar falhas de mercado de capital, mas mas emissão de ações sem direito ao voto, tá? Elas não cumprem nenhum papel, né, positivo nesse sentido, em termos de elevar a eficiência da empresa. Então, isso provavelmente poderia estar relacionado à emissão de ações sem direito a voto, diferentemente de propriedade piramidal. Tá? Emissão sem direito ao voto não teria um impacto positivo sobre o desempenho das empresas. Tá? E o que nós observamos aqui está de acordo com esses resultados, né, de outros estudos. Ou seja, nós temos um coeficiente positivo do Q de todo. Na equação de Q de todo, nós temos um coeficiente positivo e significativo para a extensão da propriedade piramidal, tá? E um coeficiente negativo para a parcela de ações sem direito ao voto. Tá? O outro resultado é que a valuation da firma, o Q de todo da firma, tá? Ele tem o formato de U, tá? Então ele declina para níveis baixos de propriedade de votos, né, do maior acionista último e aumenta para níveis mais elevados. E o ponto mínimo aí ocorre quando o ponto mínimo da valuation ocorre quando a participação do NUS no capital votante é em torno aí de 52%. Tá? Bacana. Esse papel positivo, né, da estrutura piramidal de propriedade, né, quanto maior for a extensão dessas camadas, né, provavelmente tem a ver com economias de custo de transação, quando a empresa vai mal, outras empresas do grupo podem apoiar essas empresas que não estão indo bem, e a já mencionada vantagem de financiamento. Tá? Deixa eu só ver. Tá tudo. Ramon, quanto eu me perdi aqui, acho que já deu uns 40, né? Dá 10 minutinhos. Ah, tá. Não, eu vou acelerar. Não. Tá. Testes de robustez, torturei outra do Aiaves e aparentemente assim, os resultados se mantiveram, digamos, qualitativos. E com uma complementação, eu fiz uma análise de propensity score matching, né? Para isso, então, criei um grupo de tratados e um grupo de não tratados. Tive que construir 7 variáveis de propriedade, né, binárias, né? Então, a partir dos resultados anteriores, eu escolhi isso, direito de votos maiores ou menores que 75%, emissão de ações sem direito ao voto maior ou menor do que 30%, desvio de direito maior ou menor do que 10%, estrutura piramidal de propriedade com pelo menos
duas empresas intermediárias que depois se chama essa última era uma família ou se é uma cooperacionista ou uma entidade governamental. Tá? Bom, manteve-se a robustez, tá? Para o caso da estimação da equação do Roa, tá? Nenhuma variável de propriedade se revelou estatisticamente significativa, tá? E no caso do Q de Toby, manteve-se, né, a significância estatística da extensão da pirâmide, né, mas antes nós tínhamos que direitos de votos, né, na sua versão quadrática, eram significativas, deixaram de ser, nesse teste pelo menos, e ações sem direito ao voto também perderam aí significância. Então, o que a gente pode concluir é que resultado bastante de acordo com a metodologia utilizada, as metodologias utilizadas, é que Boa não se mostra sensível a variáveis de propriedade em ambos os estimadores, né, utilizados, e Tobin Skill, ou Valuation, parece ter algum tipo de relação com extensão da propriedade piramidal com a extensão da propriedade piramidal. Tá? Então, esses seriam os resultados principais. Tá? A ausência de relação entre Roa, né, e todas as proxies para propriedade que nós examinamos, e no caso de valuation, uma relação entre valuation, uma relação positiva entre valuation e extensão da propriedade, extensão da estrutura piramidal. Tá? Bacana. Aqui são os resultados. Discussão, a visão da expropriação, tá? No caso da estimação da equação Roa, tá? Os resultados não corroboram as implicações nem da visão da expropriação, nem da visão aí, do Almeida e do Wolfenson a respeito das vantagens da propriedade piramidal. No caso da estimação da valuation, tá? Esse resultado relativamente à propriedade, extensão da propriedade piramidal, ele é sim compatível com a visão do Almeida e do Wolfenson a respeito da vantagem de financiamento. Tá? E embora o teste de robustez com propensity score matching não tenha validado, né, o impacto, a relação negativa da valuation com PN sem direito a voto, o painel dinâmico, o estimador de painel dinâmico, né, sistema GNM, ele identifica uma relação negativa entre valuation e PN, que está de acordo também com a visão do Almeida e do Wolfenson. Acho que um ponto importante, que talvez caiba chamar a atenção aqui, no caso do Voa, é o seguinte: tem uma abundância de exemplos de empresas que aparentemente estavam indo muito bem, do nada, né, elas despencam. O caso das lojas americanas é o mais recente. Né? Então, existe manipulação contábil, existe maquiagem de balanços. Né? Então, essa variável dependente, LOA, é complicada, não que valuation não seja complicada, porque também, enfim,
finanças comportamentais sugerem que valuation pode ser muito condicionada por sentimentos das pessoas. Né? Mas Loa, em particular, eu acho que tem esse problema, porque por mais que os mercados, e aí é um comentário do Schleifer, né? Do Schleifer e do Wichner, por mais que os mercados sejam mercados de bens, sejam extremamente competitivos, tá? É possível, né, para os executivos, eles estão pensando nos países, nos Estados Unidos, por exemplo, seria possível para os administradores das empresas, os executivos das empresas, expropriarem o retorno competitivo gerado pelas empresas. Tá? Do mesmo modo aqui, quer dizer, é possível a empresa estar sendo expropriada por anos, né, e isso não se manifestar claramente nos balanços. Por mais que a gente possa imaginar, puxa, mas o mercado de bens é uma forma de governança que vai eliminar, né, as empresas menos eficientes. Até isso acontecer, os acionistas vão perder muito dinheiro. Ok. Bom, em relação à pergunta inicial sobre será que essas mudanças no ambiente, né, de governança corporativa e dos mercados de capitais na década de 2000, né, será que isso iria repercutir sobre a estrutura de propriedade do capital das empresas? A ideia era, puxa, melhor governança, então deixaria de existir o argumento clássico de que concentração do capital é uma reação a baixa proteção aos investidores minoritários. A governança deu passos importantes no Brasil com essas reformas institucionais, mas a estrutura de propriedade de capital continua a ser bastante concentrada. Tá? Em termos de estimação, né, das equações de desempenho, né, acho que os resultados já foram apresentados, né? Eu acho que o principal resultado é Loa não é afetado, não é relacionado, não quero me comprometer com nenhuma afirmação que sugira causalidade, porque não tenho fundamento para isso, a pesquisa não permite isso, mas, então, Loa não está associado com nenhuma variável de propriedade, enquanto que quando estimamos valuation parece ter algum tipo de relação com extensão da estrutura piramidal da empresa. Tá? Acho que um ponto importante também é que o trabalho, acho que documenta de forma bastante detalhada que essa relação endógena e dinâmica, né, das características de propriedade, eu explorei muito isso, quer dizer, performance passada pode afetar, né, performance presente e também variáveis presentes de governança corporativa ou de propriedade do capital. Né? Então daí a importância de estar se utilizando o modelo, o estimador de painel dinâmico do sistema GMM, que é uma forma de tratar aí com problema de simultaneidade das variáveis. Tá. Tem alguns comentários que eu vou deixar para lá. Acho que uma coisa que seria muito bacana e talvez seja possível, espero que seja possível, a gente está concluindo esse levantamento da base de dados, de estendê-la até 2022, em um período maior. Né? Aí a minha expectativa é que possa ser explorado esse tipo de coisa aqui. Transições de firma, uma firma que muda alguma dimensão da estrutura de propriedade ao longo do tempo. Seria um painel de 20 anos, então é mais provável que isso aconteça, e aí sim eu posso explorar
outras técnicas, né, para chegar a resultados mais robustos e, enfim, mais próximos de inferência causal. Tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, então está aberto aqui a torneira de perguntas. Oi. Professor, boa tarde. Sou Rogério, sou aluno do mestrado. Eu fiquei pensando, né, se a utilização do retorno sobre o patrimônio dos acionistas, o patrimônio líquido, se ele poderia ser uma forma de medir o desempenho da empresa e que trouxesse alguma correlação com a propriedade, com as variáveis de propriedade. Então, qual que é o problema de retorno sobre patrimônio líquido? Algumas empresas têm patrimônio líquido negativo, algumas empresas dão um patrimônio líquido muito pequeno, então dá uma distorção muito elevada. Tá? Eu sou muito ignorante de contabilidade, mas tive o cuidado de atravessar lá a rua separada com contabilidade da economia e pedir algumas orientações dos contadores lá, e eles falam muito sobre isso, para evitarem de cometer esse bobagens. Tá. Você também tem uma variável de controle de alavancagem, né? Que aí daria uma certa múltipla correlação, né, com o retorno sobre o patrimônio líquido. Né? Você já está controlando ali pela alavancagem também. Sim, você diz o ativo sobre passivo. Sim. Professor, analisando dentro dessa microeconomia empresarial, enfim, todos esses aspectos, dessas variáveis de controle, voa, corre, se fosse o caso, etc., a minha dúvida é o seguinte, não sei se a pergunta vai caber, mas até que ponto a estrutura de taxa de juros altos no Brasil, já de muito tempo para cá, implica nessas performances, digamos assim, da eficiência do capital das empresas? Tá. Real, indiscutível, mas nas altas do mundo. E isso, sem dúvida alguma, dentro dessa linha macroeconômica, digamos assim, mas até que ponto impacta toda essa estrutura micro das empresas? O que eu fiz foi utilizar uma receita líquida, né, excluindo esses efeitos aí de financiamento, da estrutura de financiamento das empresas, né, para tentar contornar um pouco isso. Agora, é inegável que juros estrondosos, assim, afetam o desempenho das empresas, afetam a estratégia da empresa, os balance sheets, né? O financiamento, né? Na verdade, a minha preocupação está nesse padrão de financiamento da economia brasileira que eu acho que nunca teve, digamos assim. O ponto é o seguinte, quer dizer, acho que talvez a minha preocupação aí de caber fazer caber a apresentação nos 40 minutos, eu acho que esqueci algumas coisas importantes, mas, por exemplo, eu examinei com mais detalhe o papel do BNDES. O BNDES tem um papel, o maior credor de empréstimo de longo prazo, né, para as empresas brasileiras, principalmente empresas grandes. E, ao mesmo tempo, ele tem participação, né, acionária em muitas empresas. É um número considerável. Acho que eu não vou ter o dado aqui, mas não me lembro percentual das empresas da amostra, mas talvez algo como 5%. É grande. Então, eu estimei se participação acionária do BNDES na empresa, tá? Ou participação de representantes do BNDES no board, né, da empresa, se isso tem algum tipo de afetava as estimações acusavam algum tipo de impacto, tá? Um efeito. Assim. Acho que seria um resultado bem interessante, mas não aconteceu isso. Então, BNDES, eu acho que tem um papel, talvez seja o irmão gêmeo aí desses juros absurdos, né? Então existe uma instituição financeira que tenta atenuar esse problema e acaba introduzindo novas distorções. Né? Mas, enfim,
eu não explorei essa questão assim, mas certamente é algo muito pertinente para se analisar o desempenho das empresas, né? O valuation das empresas, e o valuation é super sensível à taxa de juros. De bolsa de valores, em poucos meses teve uma valorização muito elevada. A mudança aí acaba sendo perspectiva em relação à taxa de juros. Opa, acho que ela levantou primeiro. Depois você. Adeildo, certamente vai ser mais interessante. Muito obrigada pela introdução. Esse formato de invertido, deixa eu entender, eu não sou da área, então eu vou perguntar. Esse formato de invertido ou é muito pulverizado ou é muito concentrado? É o seguinte, quer ver? Olha, o que eu estimei, né, dá o seguinte resultado: uma parábola, tá? Com um mínimo aqui é 52,5, né? Aqui é o luz, direitos de votos, tá? Sobre os direitos de votos da empresa. A participação, né, do luz nos direitos de votos da empresa. Tá? E aqui é a valuation. Tá? Ou seja, para valores inferiores a 52,5, se há um aumento na participação, tá, do luz nos direitos de voto, isso daí vai reduzir a valuation da empresa. Além desses 52,5, ocorre o inverso. Se aumentou a participação no capital votante, tá, nós vamos ter um aumento na valuation. Basicamente, há um trade-off aqui entre dois efeitos. Tá? Os efeitos são... seria um efeito positivo que aumenta o incentivo, né? ou para que esse grande acionista monitore os executivos, ou, se caso ele próprio for um executivo, o presidente do conselho de administração, para que ele tome decisões que de fato melhoram o desempenho da empresa, porque aí ele tem uma participação grande, né, no capital da empresa, ele vai receber mais. Tá? Então, esse resultado mostra o seguinte: olha, se a participação no capital votante for menor do que 52,5, se eu aumento a participação no capital votante, o desempenho da empresa cai. Por que que cai? Porque o efeito entrenchment, tá, vai prevalecer sobre esse efeito incentivo. Tá? Por isso que vai cair. Enquanto que o efeito dominante aqui, a partir de 52,5, vai ser o efeito incentivo, tá, sobre o efeito de entrenchment. Eu fui confuso ou está claro? A ideia é a seguinte: olha, você aumenta a tua participação no capital votante. Tá? Isso te dá poder. Né? Você pode usar esse poder tanto para tomar boas como más decisões para a empresa. Tá? Se você está desse lado aqui da parábola, o que vai acontecer? Eu vou usar esse poder que eu tenho para tomar decisões, não que beneficiam a empresa, mas que gerem benefícios privados. Tá? Eu vou contratar minha cunhada para fornecer não sei que tipo de insumo. Tá? Isso daqui prejudica a empresa, mas beneficia. E desse lado direito aqui, como eu tenho uma participação muito grande no capital votante, vamos supor que não haja separação entre direito de voto e direito de cash flow, eu vou ter um incentivo mais forte para usar esse meu poder para tornar a empresa eficiente, para, enfim, escolher bons projetos e não projetos que gerem benefício privado. Tá? Eu entendi isso como
o meu direito de voto é muito pulverizado nos acionistas ou No muito caso pulverizado? brasileiro, Não é pulverizado. eu não apresentei aqui, mas, por exemplo, se a gente considerar o cutoff de 10%, olha, se tiver um acionista, o maior acionista último, com mais de 10% dos votos, a gente vai considerá-lo um acionista controlador. Terceiro candidato. Se a gente utilizar essa definição, tá, 98% das empresas no Brasil têm um controlador. E essa é a definição de controle nos Estados Unidos. Que é isso que eu ia te perguntar, como que esse resultado se relaciona com a amostra que você tem? Então, a amostra que eu tenho, em termos de distribuição de votos, a cauda da direita, tem uma concentração de empresas. Eu estou agora exagerando, mas seria uma coisa assim. Tá? Ela é concentrada no lado direito. Assim. Tá? Único. Que deve ser... Por exemplo, tem muitas empresas, agora não me lembro, assim, mas um percentual considerável de empresas com um cara detendo mais de 90% do capital votante. Tá? Então, então tem uma média de 300 empresas ano. Né? Se a gente calcular a média do direito de voto dos maiores acionistas de cada uma dessas 300 empresas, a média é 73%, assim, 3/4 do capital. O poder discricionário desse LUS é enorme. Assim, tá? E isso, embora tenha uma tendência declinante de 7 pontos percentuais nesses 11 anos, né, ainda é de mais do que 2/3 do capital votante da empresa. Então é um poder enorme. Assim, né? E são esses caras que vão definir a composição do board. Né? Quase que eles não têm nenhuma contestação nas decisões que os controladores tomam. Assim, né? Os conselhos acabam sendo homologadores de decisões vindo de cima. Assim. Era isso? Não deixe. Obrigado pela apresentação. Seria e queria trazer aqui 3 pontos. Tá? Primeiro, a minha solidariedade, que eu também utilizei essa metodologia no meu doutorado. Dá um trabalho dos diabos, a bolsa baixa, não dá para contratar um bolsista, né? Segundo ponto, não sei se você se reparou aqui no caso das empresas brasileiras, no caso dos Estados Unidos, principalmente com relação ali ao que de Tobin, né? Tem movimentos em algumas guardaturas de recompra de ações, né? Então os executivos eles recebem opções de compra de ações, aí a empresa vai lá e compra a ação, o valor vai lá em cima, o cara ganha um bônus gigantesco, né? Eu não sei se aqui no Brasil também tem alguma situação parecida com essa, com movimentos de recompra por parte dos executivos das ações. Então, tem uma coisa muito interessante, que são os processos administrativos sancionadores da CVM. Tá? Tem um material muito rico e tem um aluno da graduação que está usando Large Language Processing, uma coisa assim, porque são muitas informações, são muitos anos e, enfim, muitas empresas. E aí tem toda a descrição desses processos que lidam com suspeitas de wrongdoing, suspeitas de malfeitos por parte de agentes do mercado financeiro, em particular, no meu caso, preocupado com controladores. E aí tem histórias saborosas, assim, por exemplo, como na época não eram controladores, mas se tornaram controladores da Ambev. Então tem toda uma relação viciada, em que ainda no tempo da Brahma, né, dos membros do trio
era membro do conselho, o outro era CEO, tá? E não sei se era membro, presidente do conselho, mas era o conselho que definia a remuneração, pacote de remuneração baseado em stock options. Tá? Tem decisões muito heterodoxas, né, ao longo desse processo, e isso faz com que esse trio consegue, né, obter o controle da Ambev, e isso vai permitir que o trio venda a Ambev, né, para uma empresa belga e que fica sob uma nuvem aí de suspeitas, né, e tudo isso por meio de stock options. Né, de stock options que tinha cláusulas do tipo, olha, se você, né, membro do trio, quiser vender, primeiro precisa oferecer para a empresa. Ele não fez isso. E empresas intermediárias, tudo com o nome de Santa, Santa Bárbara, Santa Anastácia, que triangulizam, enfim, por onde passava a grana, a compra, assim, é um material público. Assim, né? A primeira, que é a CVM, instala um processo administrativo sancionador, né? Aí vai sendo julgado, só que ao longo desse processo, né, o suspeito, os acusados, eles podem oferecer um termo de compromisso. Né? Eles tinham conseguido o controle da Ambev. A proposta inicial era cada um pagar R$200 mil. Né? O comitê da CVM rejeitou e ali subiram a oferta para, sei lá, 19 milhões. Assim. Mas, puxa, é um valor muito pequeno comparativamente à conquista do controle. Então, tem incentivos perversos. Assim, né? O terceiro ponto tem a ver um pouco com aquele gráfico que você apresentou da COSAN, que parece muito com o que tem sido feito na análise de rede para ver a existência, né, de controles cruzados. E vocês notaram se tem uma reflexão desses maus, desses luz? São sempre os mesmos grupos? O que trabalha nessa linha foi como chama? Ramon Münster, o Lazzarini? Lazzarini. Tem um livro muito bacana sobre isso, mas eu não explorei isso. Tá? O que eu acho que salta aos olhos é o seguinte: BNDES, fundos de pensão, principalmente por conta do desenho da privatização, eles aparecem em muitos acordos de acionistas. Tá? Sendo que o BNDES, no caso da JBS, o BNDES tem uma participação maior numa época maior do que a própria família Batista. Umas coisas completamente... Não, uma pergunta deve ser meio ingênua, mas a literatura sempre fala que um disciplinador do mercado tal, é o risco de takeover, né? Uhum. Mas aqui Impossível. é impossível ter um takeover. Teve uma tentativa malfadada década de 2000, que era a Perdigão tentou comprar a Sadia, mas não foi à frente. E aí teve problemas de insider information, a família Fontana, que era da Sadia, enfim, negociou ações, com insider information, o cara foi condenado, e na época já era crime, né? Mas aí, acho que, enfim, não teve efeitos maiores. Assim. E outra coisa é, o papel dos fundos de pensão aqui também é um papel basicamente passivo. Então, não sei. Não, pergunto.
Então, em geral, é uma forma de se conseguir controle, né, você consegue a grana e é um cara que não vai interferir muito nas decisões. Né? Puxa, esses fundos de pensão são fundos de pensão de empresas com controle estatal ou com antigas, ou que tinham sido empresas estatais. Ou seja, são grandes, até sempre com recursos, né, terceiros e que teriam que ser alocados para investimentos com melhor retorno esperado. Será que é investir nas teles, nas siderúrgicas, né, com controle familiar, né, a família Steinbrück, né? Então, mas foi o arranjo seguido na década de 90 para viabilizar os leilões, assegurar receitas fiscais, né, venda, com a privatização, era isso. Foram chamados fundos de pensão, grupos estrangeiros, instituições financeiras, o grupo Opportunity, e aí esses organogramas que eu mostrei para a COSAN, puxa, no caso das teles, assim, são ainda mais, uma coisa ainda mais bizarra, assim, muito esquisita. Eu acho que tinha toda uma opacidade nessas estruturas de propriedade. Eu não sei exatamente porquê, né, mas não era muito claro por que uma proliferação de empresas intermediárias. Né? O que visava isso era impedir que um membro, um acionista que fazia parte do grupo tivesse uma estratégia individual, ou se era uma forma escamoteada de expropriação. A literatura não cabe muito fundo nisso. Tá. Professor, vamos uma questãozinha que me incomoda um pouquinho, mas Ver se eu consigo responder. Não, acho que não serve, certo. Dentro da pergunta dele, do professor Ramon e tudo, o que me preocupa muito é que a partir de 90, 70, com a mudança do dólar americano, não, o câmbio flexível, etc., nós tivemos a globalização em 90, então a globalização financeira é que praticamente domina e, em um certo tempo para cá, o Brasil. Isso é indiscutível, na minha opinião. Né? Por isso que eu me enchi o saco da relação à taxa de juros alta e etc. E que, na época do Beverly Mills, você tinha os executivos que pensavam a longo prazo. Os executivos pensavam a longo prazo. Então, Beverly Mills, aquele livro deles, clássico de 50, mas enfim, trazendo só um exemplo, né? E hoje não, hoje os executivos, até porque há um comando dos acionistas, não pensam mais a longo prazo. Se a gente pegar esse estudo de estrutura de capital e ver o investimento em formação bruta de capital fixo no Brasil, é péssimo. É 17% de participação, quando muito 16%, etc. Porque há um domínio dos acionistas a curto prazo, dados os balanços trimestrais, inclusive saudáveis, a conseguir mais resultado. Isso tira um pouco essa visão do longo prazo do investimento, digamos assim, das estruturas de capitais no Brasil, né? Então, talvez a minha pergunta, um pouco também de crítica, é até que ponto essa acumulação financeira de capital como domínio, hoje, nas estruturas das empresas, de olhar só o curto prazo, não mais o longo prazo, pode estar implicando nesse trabalho, por exemplo, da análise das empresas e estrutura de capital, né? Esse é que é o grande problema. Ou seja, a visão é de curto prazo, não é mais de longo prazo. Isso prejudica, acho que, né, o investimento produtivo no Brasil, e, portanto, o seu nascimento e até o crescimento das próprias empresas. Eu acho que talvez tenha essa perspectiva mais míope, né, que se traduz também até com política de recursos humanos, de trabalhador descartável, né, não, pode substituir. Mas, eu acho que tem esse problema. Eu acho que tem um outro problema que ainda continua, essa visão meio senhorial do controlador sobre a empresa. A empresa, o termo em inglês é public companies.
não é empresa estatal, é empresa tem capital, né, público no sentido de estar pulverizado com muitas pessoas, para fazer muitos acionistas. E eu acho que no Brasil, não sei se é algo específico no Brasil, mas o Brasil é bastante acentuado, acho que essa percepção, né, de uma empresa de capital aberto ser de propriedade privada. Assim, olha, é a minha empresa. Então, fico imaginando o acionista controlador do Itaú, no caso da Cosan, no peito que eu escrevo, eu abro o trabalho mostrando o formulário de referência da Cosan, o formulário público. O Ramon não gostou disso. Mas era isso, era o que aparecia no formulário de referência, que é direcionado ao mercado financeiro, aos acionistas. Olha, o senhor Rubens Oneto, tá, ele tem o direito, tem o poder, aliás, ele pode tomar decisões, né, que prejudiquem os acionistas. E pode vender, comprar ativos, mesmo que sejam em condições desfavoráveis a uma empresa. Isso aparece na seção de risco de governança. Está explícito lá. E, até onde eu sei, o COSAN continua a ter outside acionistas de fora. Assim. Então, eu acho que o grande problema, um problema também bastante grande no caso brasileiro é isso, a perspectiva de controladores e, olha, eu só quero o dinheiro de vocês acionistas, mas não quero dar nada em troca. E isso tem a ver com a postura de... pega o trio a que eu fiz menção, o Lehmann, o Sucupira e o Félix, né? Sempre aparecem como grandes empresários, assim, mas os próprios processos administrativos sancionadores mostram um lado B, assim, que revela também a competência deles, né, para atingir seus objetivos, mas para um outro lado, assim, para um outro ano. No meu trabalho, eu acabo explorando mais esse poder exagerado dos controladores. Professor, seria também uma diferença no pensamento do acionista minoritário no Brasil, que ele veria que ele compra ação de uma empresa que não vai ter poder nenhum, basicamente, né? Que vai ser lá, que é uma relação basicamente que o controlador coloca ações na bolsa para captar recursos e o cara compra ação quase como uma loteria, quase como uma coisa, não, se isso dá certo, eu compro ação por mim, eu ganho por aqui, se der errado eu vendo. Ele não tem também essa preocupação, não, só vou investir se eu tiver aqui algum controle, algum poder de voto. Então, que eu estava mencionando, eu mencionei lá o Schleifer, e foi uma citação que eu fiz foi incompleta. A ideia do Schleifer é exatamente isso. Quer dizer, mesmo no mercado muito competitivo, né, sempre vai ser possível para os executivos, no caso brasileiro seriam os controladores, né, expropriar o retorno competitivo, uma vez que, faltou isso, o investimento já foi saco, já foi feito. Você botou grana na empresa, se não houver mecanismo de governança, né, então o controlador faz o que quer. Eu acho que já teve uma época melhor para a CVM. A impressão que me dá é que nos últimos anos a CVM tem, perdido esse protagonismo no sentido de criar regulações mais favoráveis aos investidores, condições uniformes de acesso à informação. Enfim, mas é muito importante o papel de um órgão regulador que cumpra o seu papel, né, de criar ou estabelecer um level playing field entre controladores e minoritários,
dar condições de responsabilização contra aí os controladores, enfim. Então é meio decisivo, ainda mais no momento em que tem toda uma indústria aí que induz investidores, inclusive pequenos investidores, a adquirirem papéis. Então, influenciadores no mercado financeiro agora, corretoras. Né? O lado bom é que todas as pessoas têm agora acesso a, se quiserem investir, não sei onde, não. Mas ao mesmo tempo tem lá o funcionário de uma XP que ganha se empurrar um monte de trampeira para esses investidores e pequenos investidores. Ou seja, é uma questão muito complicada. Só faço último. Desculpe, eu vou encerrar porque é mais sério. Não, mas não dá a impressão que o acionista minoritário não está tão preocupado com não ter controle, porque basicamente está querendo apostar na valorização da ação. Então não está querendo ver se vai dar dividendo. O cara quer jogar na loteria, comprei barato, vendo caro, tá? E o dividendo é um bom, digamos. Não sei se estou sendo muito simplista. Não sei qual que é a psicologia ou a racionalidade usada por investidores. Mas eu acho que tem muito um efeito de contaminação de humor. Né? Então, se teu vizinho está comprando ações, né, e está ganhando dinheiro, aí você... eu vou comprar também, porque eu não posso ficar menos rico que meus vizinhos. Então tem essa contaminação que hoje eu acho que é muito... recebe muito incentivo, né, com mídias. Né? É uma coisa... enfim, eu sou meio avesso a isso tudo, mas meu e-mail está cheio de corretores que eu nunca ouvi falar, assim. Então acho que isso complica ainda mais. Perfeito. Pessoal, então podemos encerrar? Então, muito obrigado, professor. Bem, então daqui a 11 minutos a gente começa com nossa apresentação, se